Chegando já ao 6º dia de escalada, nós tivemos pelo menos, não vou dizer a entrada de novos personagens, mas pelo menos declarações de novos personagens que dão um deslocamento da preocupação, né, dos atores diretamente ligados. A gente teve declaração do Pedro Sánchez, primeiro-ministro espanhol, a gente teve aquele momento emblemático do Macron indo quase que batizar a sua estrutura nuclear com um hino, uma coisa muito fílmica, né, e fazendo questão de dizer que tem o apoio da maior parte dos países europeus. A gente tem, então, vamos dizer assim, um sinal de alerta, em caso de incêndio quebre o vidro do lado da Europa. Isso nos dá uma preocupação de uma segunda página trazer uma extensão desse conflito para além dos atores diretamente envolvidos, ou seja, uma terceira guerra, ela está no horizonte deste atual momento de conflito? É muito boa a sua pergunta, Tiago. Se a gente analisar o que vem acontecendo aí desde a posse do governo Trump, né, do ano passado, e nós estamos aí há um pouco mais de um ano, né, vivendo essa nova realidade aí, né, esse conflito agora, né, diferente do que ocorreu no passado, em outras gestões, durante o que eu chamo do período, o momento unipolar, né, ou seja, desde o fim da queda da União Soviética, né, o Fukuyama falava ali no fim da história. Então nós vivemos um momento do mundo liberal, né, de que os conflitos iam se acabar, o liberalismo ia conduzir todas as ações. Então, esse momento unipolar foi muito caracterizado por uma ação muito coordenada dos Estados Unidos com seus aliados europeus. Essa era a base, vamos dizer, da chamada ordem baseada em regras, né? E ordem baseada em regras é um termo, assim, muito armadilhoso, né? Por que eu digo isso? Porque o correto seria falar a ordem baseada na lei internacional. Por que tem que ser uma ordem baseada em regras, né? A ordem baseada em regras porque alguém faz essa regra que beneficia quem fez a regra, né? Então, essa era a realidade que a gente vinha vivendo aí ao longo do tempo, desde a queda da Iugoslávia, a dissolução da ex-Iugoslávia, né? Depois a a dissolução da União Soviética. Depois nós tivemos aí as intervenções no Irã, no Kuwait, tudo que a gente viu na Líbia e por aí vai. E chegamos agora no governo Trump com uma realidade diferente, né? Nós estamos vendo uma outra realidade agora, em que Trump claramente está desassociado, ele está trilhando um outro caminho, no qual essa ideia de coalizão, o núcleo de tudo que os Estados Unidos como potência hegemônica que ainda tende a se manter unipolar, né, busca, ou seja, atuar fora do seu contexto de alianças com seus aliados europeus. Então, a gente está vendo essas reações aí, você falou na reação da Espanha agora, né, e a reação do Trump em relação à Espanha, anunciando que vai impor sanções ali contra a Espanha, no que diz respeito a comércio. Nós vimos também a própria, olha só, os Five Eyes, né, nós vimos aí o próprio Reino Unido também resistindo a participar dessa ação lá contra o Irã, né, dizendo que ia ceder suas bases para ações defensivas dos Estados Unidos. Ou seja, isso é um racha muito grande, né. Nós estamos vivendo realmente um momento preocupante, e claramente a gente já vinha monitorando isso, né, de que nós estamos vivendo uma transição da ordem hegemônica global. Isso claramente está acontecendo. Onde isso vai parar? Qual é o final desse processo? A gente talvez nem possa apontar ainda, a gente tem algumas ideias, mas não está claro ainda como tudo isso vai terminar. Mas esse conflito na Ucrânia, né, já foi um momento de virada, né, após a posse do Trump, né, porque até Trump assumir, eles estavam muito, os Estados Unidos e seus aliados europeus estavam muito alinhados na questão da Ucrânia, já não estão mais, né, a gente vê que os Estados Unidos mudou a sua estratégia, e agora com relação ao Irã, né, que ele decidiu atacar juntamente com Israel. Desde a visita de Netanyahu à Casa Branca, a gente viu que claramente foi sendo montada uma estratégia que culminou com um ataque no Irã dia 28 de fevereiro. Então nós estamos vivendo um momento muito perigoso. Você falou da questão da Terceira Guerra Mundial, né? O problema global está cada vez mais intenso, questões
que eram questões regionais, estão se transformando em questões globais. Isso é muito perigoso, tá certo? Basicamente, não sei se consegui responder a sua pergunta, Tiago, mas é a minha visão sobre essa conjuntura que nós estamos vivendo agora, muito complexa. Não, tem essa capacidade, provavelmente. Coronel Coutinho, e aí já há vamos dizer assim, um redirecionamento do Irã dentro da sua estrutura de comando, com a sucessão de Ali Khamenei, em que pese Israel ameaçar matar todo e qualquer novo líder supremo, né? Mas o fato dentro das estruturas horizontais de administração do governo islâmico, da estrutura da própria Guarda Revolucionária, a coisa não declinou em nenhum momento, né? Não teve assim aquela sacada de guerra que você atingindo a cabeça, você fere o corpo como um todo e faz pelo menos recuar ou atrasa episodicamente a guerra. Não, pelo contrário, a transição se deu ao passo em que, mesmo tendo os Estados Unidos e Israel já no começo, na arrancada, tendo executado não só o Ali Khamenei, como também líderes da estrutura militar, a coisa se manteve estável. Isso quer dizer que o Irã não é a Venezuela. Os Estados Unidos não vai encontrar aquela fragilização que encontrou ao simplesmente sequestrar Maduro e ver a Venezuela de cócoras, né? O Irã dobrou a aposta e foi para cima. Os Estados Unidos errou no seu cálculo com Israel, ou isso está dentro do cálculo possível que eles encontrariam diante das suas intenções militares lá no Golfo Pérsico? Você veja bem, por exemplo, quando a gente analisa, e saiu recentemente no meu canal, a gente fez uma cobertura muito focada nisso para identificar o que os Estados Unidos estavam pretendendo fazer em termos estratégicos. Eles publicaram 2 documentos recentemente, a sua Estratégia de Segurança Nacional e sua Estratégia Nacional de Defesa. Na Estratégia Nacional de Defesa, ele aponta isso justamente o que você falou, ele diz com todas as letras que a estratégia dos Estados Unidos ia utilizar o que aconteceu na Venezuela como um modelo. Está escrito lá, não sou eu que estou inventando isso. Então, sua análise está perfeita, ou seja, provavelmente os Estados Unidos julgaram, né, diferente, e o próprio Trump já deu uma declaração recente falando sobre isso, né, que logo no dia ele falou, não, a gente fez a eliminação da liderança do Irã, né, e provavelmente a oposição interna vai se insurgir e a gente vai estabelecer diálogos com ele, ou seja, ele claramente está citando aí o modelo venezuelano que você também citou aí como talvez um provável modelo, mas isso eu julgo que foi um erro, porque a gente já sabia disso, eu venho estudando essa questão do Irã já há algum tempo, e a estrutura que a Guarda Revolucionária Iraniana tem é uma estrutura muitíssimo descentralizada. Tá? Ela é preparada para isso. E quando a gente... quem se dedica a estudar, o Irã, eu confesso que não é a minha área de estudo prioritária, né? Eu fui adido na Rússia, eu sempre tive diversas missões na Ucrânia também, então minha área de estudo era mais na ex-União Soviética. Mas como me cabe analisar tudo isso aí, eu venho estudando esse assunto Irã já há bastante tempo. Então, a gente pode afirmar com toda certeza que o regime iraniano, a coluna vertebral do regime iraniano é a Guarda Revolucionária. A Guarda Revolucionária está ali para proteger a revolução, ela não está ali para proteger o Shah. A questão religiosa, a questão política, né, da teocracia iraniana, ela é importante, ela faz parte desse contexto, mas, vamos dizer, a coluna vertebral é a Guarda Revolucionária, que tem uma estrutura muitíssimo descentralizada. Então, e não foi só de agora que Israel, pelo menos, tentou eliminar a liderança da Guarda Revolucionária, né? Só lembrando, na Guerra dos 12 Dias, ano passado, também ocorreu isso. Né? Israel, na época, vamos dizer assim, não fez nenhum ataque de decapitação, né, o chamado ataque de decapitação, contra a mais alta liderança iraniana naquela época, no ano passado, na Guerra dos 12 Dias, né, em junho do ano passado. Mas agora fez. Então, ou seja, Israel já dobrou a aposta, ela não conseguiu fazer isso ano passado, porque ano passado ela já tinha matado o comandante da Guarda Revolucionária, só lembrando. Né? E esse ano, de novo, o comandante da Guarda estava lá reunido com o Khamenei. Né? Então, assim, essa estratégia,
que provavelmente foi coordenada naquela visita que o Netanyahu fez à Casa Branca recentemente, né, vocês se lembram, ele esteve lá na Casa Branca tratando com o Trump, provavelmente essa estratégia foi definida ali, e quando a gente nota isso, a partir dali os Estados Unidos começaram a fazer a sua concentração de meios para o Irã, né, inicialmente com aquele grupo de ataque de porta-aviões do Abraham Lincoln, depois eles pegaram o grupo de ataque de porta-aviões que estava justamente lá na Venezuela, né, no agora chamado Golfo da América, né, no Golfo do México, e levaram para lá também, e fizeram toda essa concentração de meios. Tudo isso aconteceu depois dessa reunião com o Netanyahu. Talvez alguma coisa já viesse acontecendo antes, né? Essas reuniões de tentativas de negociação diplomática que ocorreram em Omã, que ocorreram em Genebra, né? Hoje a gente vê que parecem que foram mais tentativas de ganhar tempo, né? E aí Israel atacou, fez um ataque de decapitação, não se sabe ainda com certeza se esse nível adotado por Israel em termos da decapitação, ou seja, de atingir o próprio Khamenei, se isso foi algo até que o Netanyahu compartilhou com o Trump ou não se sabe exatamente se isso foi coordenado, se os próprios Estados Unidos foram surpreendidos em relação a isso, e agora o problema está aí, né? Como você falou, a estrutura não foi abalada, a estrutura de comando permanece, e o Irã tem uma estratégia de prolongar ao máximo esse conflito numa tentativa de desgastar, e ele ampliou o foco dos ataques, não apenas para Israel, mas todos os aliados dos Estados Unidos. Isso é outra mudança muito importante, né? Então ele está atacando os outros países, isso está levando a uma sobrecarga na capacidade mesmo dos Estados Unidos de fornecer munições, por exemplo, de defesa antiaérea, né, de Patriots, do sistema TAAD, que são munições caríssimas, né, de fornecer para todos esses atores, seja para o Oman, seja para o Kuwait, seja para a Arábia Saudita, e com isso o Irã viu isso aí também uma janela de oportunidade para utilizar algo que já vinha sendo testado na própria guerra da Ucrânia. Você se lembra que esses drones de ataque que a Rússia vem usando com a Ucrânia são de origem iraniana, né? São os drones Shahed que na Rússia agora foram adaptados, modificados, e hoje são os drones de Irã, e são muito mais baratos. Então o Irã, dessa vez, diferente da Guerra dos 12 Dias, está se utilizando mais de drones, que são, vamos dizer, vetores de ataque muito mais baratos, e essa equação do custo-benefício dessa guerra está muito pior do que foi na Guerra dos 12 Dias, do ano passado. O que resta saber agora é se o Irã vai ter essa capacidade, né, de levar isso o mais à frente possível, né, com esses ataques, por exemplo, a refinarias, com o fechamento do Estreito de Hormuz, né, isso tem provocado duas situações bastante complexas agora. Primeiro, é o mercado do petróleo internacional, né? O petróleo começou na faixa de R$70 antes do dia 28, e nós já estamos para além dos 80 em poucos dias, né, e com tendência, eventualmente, a chegar na faixa de 100, se isso prosseguir, né? Isso vai ter reflexo para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil. E também para os países do Golfo Pérsico, na questão, eles pelo Estreito de Hormuz não transita só petróleo, transita tudo que esses países recebem, particularmente comida, alimentação, grãos,